Olá, pessoal, bem-vindos ao último dia, mas com muito conhecimento ainda. A gente está aqui com o Bruno, ele vai abrir as palestras de hoje e o palco é todo seu, fica à vontade. Boa tarde, Jéssica. Tudo bom? Bom, boa tarde aí, pessoal. Hoje eu sou o Bruno. Hoje eu vou estar aqui falando sobre phishing, sobre dar uma. Meu propósito aqui hoje é passar uma visão de phishing, mas tentando sair um pouquinho da visão tradicional, né? O meu intuito aqui hoje é trazer uma apresentação passando desde a parte do reconhecimento, da gente fazer de gente selecionar nosso alvo, fazer o reconhecimento dele para montar um phishing, buscando o maior nível de assertividade possível, fazer com que o nosso ataque de engenharia social junte toda a criatividade possível, a malícia, para que a gente consiga atingir o nosso alvo da maneira mais eficaz possível. Então, esse é o objetivo da minha apresentação hoje. Falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Bruno Alpecena, eu tenho 19 anos, sou de São Caetano, em São Paulo. Sou entusiasta de hacking, já tem pelo menos uns 3 anos ali que eu estudo a área ali, que eu tenho bastante interesse. Atualmente estou cursando Ciência da Computação e estou fazendo estágio na área de segurança ofensiva. Bom, não tem como a gente falar de engenharia social sem mencionar esse cara aqui, né? Kevin Mitnick. Bom, acho que todo mundo, acho que até quem não é da área de segurança ofensiva já ouviu falar do Kevin Mitnick, né? Um cara super famoso, super renomado ali, principalmente por conta das suas histórias, né, de como ele conseguiu o código-fonte do celular da Motorola lá nos anos 90. Então, ele escreveu diversos livros contando suas histórias, né? Contando como que ele utilizava, né, o que ele chamava da arte da enganação para conseguir acesso a informações privilegiadas. E então, é um cara muito importante, né? Foi o cara que criou, né, o termo engenharia social, de fato. E então eu queria trazer aqui alguns pontos. Eu não vou me aprofundar muito na história dele, mas eu queria trazer algumas definições que vão ajudar a gente a entender como que opera um ataque de engenharia social e como que ele afeta a nossa vítima e trabalhar esses pontos para que a gente consiga montar o nosso ataque, né? Então, uma delas, né, que é a arte de explorar a mente humana e suas falhas em prol de adquirir informações privilegiadas. Ou informações privilegiadas, ou um acesso que não deveria ser um acesso negado assim, para uma pessoa que, em teoria, não deveria ter acesso àquele lugar, ou informação mesmo, né? E também uma outra definição que eu acho bem bacana, que é a execução de comandos remotos em uma mente. Então, justamente isso, né? A engenharia social é o hacking de pessoas. Outra coisa que é importante para a gente entender como que a gente opera um ataque de engenharia social é como o nosso cérebro funciona. Então, o que acontece quando uma pessoa sofre um ataque de engenharia social é o que a gente chama de sequestro da amígdala. O que é o sequestro da amígdala? A amígdala é uma parte do nosso cérebro, não é aquela amígdala garganta nem nada, é a amígdala uma parte do nosso cérebro aqui no lobo temporal, né, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo processamento de emoções. Então, o que acontece quando a gente recebe um ataque de engenharia social é que quando uma pessoa recebe um estímulo de emoção muito forte, o nosso córtex pré-frontal, né, a parte da frente do nosso cérebro, que é responsável pela parte racional, né, da nossa consciência, ela meio que para de funcionar e a gente fica guiado somente pela resposta emocional, né? Então, isso é uma das coisas que gera um ataque de engenharia social. Então, a gente fica sujeito a ser enganado justamente por causa disso, porque a gente está operando somente pela parte emocional da coisa. E o Kevin Mitnick, ele falava muito sobre algumas maneiras de você atingir essa fragilidade humana, justamente fazer com que a gente faça esse sequestro da amígdala, né? Então, algumas coisas que ele falava eram sobre o contexto de perguntas abertas. Então, vamos supor que eu sou um funcionário de uma empresa, acabei de chegar de repente, e eu quero... Na verdade,
pegar um outro contexto. Eu quero saber de alguma coisa, eu estou tentando atacar uma empresa e eu ligo para uma pessoa. E eu quero saber, fulano, você pode resolver isso aqui para mim? Essa pergunta é uma pergunta fechada. O fulano pode responder sim ou não. Qual que é o ideal? O ideal seria a gente fazer perguntas abertas. Então, fulano, eu estou com um problema aqui, como é que eu posso resolver isso aqui? Aí o fulano vai falar, você pode fazer tudo isso aqui. Legal, legal. E como você costuma resolver esse problema? E aí ele vai falar. A partir daí a gente está fazendo uma pergunta aberta. Então a pessoa vai estar dando informação para a gente que talvez ela não deveria estar dando. Então já é um caminho ali. Respeita a hierarquia. De novo, a pessoa que é inferior numa hierarquia é a pessoa que está devendo respostas. Então, pega um exemplo de uma abordagem policial. Quando ocorre uma abordagem policial, o policial vai chegar lá, cidadão, o que aconteceu? E ele vai falar, o policial vai esperar ele explicar o que aconteceu, para só depois, então, perguntar de fato o que estava acontecendo ali, né? Então, isso ocorre também no contexto de uma empresa, né? De repente, uma pessoa tentando se passar por um gestor e tentando contato com uma pessoa mais abaixo ali, né? Outra coisa, as pessoas gostam de ser prestativas. Então, um exemplo bacana é uma mulher liga querendo alterar a senha de algum cartão e ela liga lá na central e, em teoria, ela não é a titular da conta. Então, ela não tem direito a alterar aquela senha ou coisa do tipo. Então, ela, em teoria, não deveria. Mas e se ela ligar e eu colocar um barulho de um bebê chorando de fundo? A pessoa que vai estar atendendo aquela ligação, ela vai ter um instinto a querer ajudar aquela pessoa, porque ela, em teoria, vai estar passando por uma dificuldade. Ela, tipo assim, você poderia mudar a senha para mim, passar a senha para mim? Desculpa, o bebê está chorando aqui. Então, essa pessoa que vai estar atendendo a ligação talvez vai querer ser mais prestativa a ajudar quebrando o protocolo. E isso é uma das coisas que pode gerar um ataque de engenharia social, a quebra de protocolo. E justamente a estudar a linguagem corporal. Então, às vezes, uma pessoa, um hacker, né, um engenheiro social vai procurar as pessoas ali que, de repente, até pela linguagem, pela a posição do corpo dela, ele pode deduzir que aquela pessoa é mais suscetível a um ataque de engenharia social. Bom, agora que a gente viu, né, um pouquinho de como que a gente ocorre toda aquela parte de sequestro da amígdala, como que a gente ataca a fragilidade humana, né, que é um nó, que é o que Kevin Mitnick sempre falava. Você pode ter o sistema mais seguro do mundo, mas por trás de um sistema sempre vai ter uma pessoa. Então, se essa pessoa for um alvo fácil, toda a segurança que você, todo investimento que houve naquele sistema vai por água abaixo, caso essa pessoa seja atacada, né? Então, aqui o nosso intuito vai ser montar um ataque partindo desde a parte de recon, escolher um vetor e depois partir para o nosso ataque. Para partir do recon, existem diversas maneiras. A gente tem o OSINT, né, que é o Open Source Intelligence, que é você partir para informações que estão públicas na internet. Metadados, Google Hacking, né, o Google Hack mais voltado para o recon de uma empresa em si. O recon físico, né, então de repente você vai fazer uma operação de Red Team numa empresa, você foi contratado para fazer um Red Team. Então o recon físico tem toda uma questão ali de como você vai fazer o reconhecimento da área, todo um mapeamento, né? E, de repente, até uma conversa com a pessoa que você está querendo atacar. Então, tipo, a sua intuito é atacar uma empresa, mas você conhece o funcionário e você quer começar o ataque a partir dele. Então, de repente, você trocar uma ideia ali com o cara, tentar extrair algumas informações, pode ser algo interessante. Então, no Cint, a gente tem diversas maneiras de fazer o Cint, né? A rede social, então, justamente pesquisar lá, seja a empresa, seja o funcionário que você quer atacar, LinkedIn. No LinkedIn você pode ver os funcionários que trabalham naquela empresa, empresas parceiras, todo um contexto, desde, de novo, a empresa, os funcionários, tudo. De repente você quer fazer um ataque mais direcionado para algum membro dessa empresa, então você vai ver lá, vai ver qual o perfil do usuário que você considera que talvez seja mais suscetível a um ataque de engenharia social e vai atrás daquela pessoa. E tem outros meios de OSINT físico, né? Então, o dumpster diving, que é você vasculhar ali no lixo da pessoa, procurar por informações confidenciais, talvez. O shoulder surfing, né? Que precisa ter bastante jogo de cintura para fazer, que é o lance de você tentar olhar ali o que a pessoa está fazendo no computador dela, tentar pescar a senha do celular, coisas do tipo. E o eavesdropping, que também é justamente você tentar bisbilhotar, assim, ou ouvir o que está acontecendo na conversa da sala do lado, ou de repente você já fez toda uma parte do reconhecimento anteriormente ao OSINT, você agora quer
você sabe qual que é o restaurante que o gerente de tal empresa costuma almoçar. Então você vai lá, fica numa mesa ali perto e fica só ouvindo ali, tentando pescar alguma informação. Também tem ferramentas para o Cint, de repente você quer, normalmente voltando para a parte de redes sociais, tem o SendGram, que você puxa várias informações sobre determinada conta no Instagram, o Twint, que você puxa informações do Twitter que você passa, então o Twitter todo mundo é faca nos dentes, todo mundo fala o que der na telha, e aí então o Twitter muitas vezes as pessoas podem vazar informações no Twitter, né? Bruno, e num contexto de pentest físico, né? Como é que eu faço, né? Vamos supor que eu trabalhei numa consultoria, fui contratado para fazer uma operação de red team numa empresa, uma empresa contratou para fazer um red team. Então, quando você vai fazer, você está falando de um recon físico, primeiro tem que ter um recon inicial antes de ir para o recon físico de fato, né? Então, você vai ter uma empresa ali alvo. Então, a primeira coisa que você pode fazer é ver quais que são os restaurantes que tem lá perto para tentar imaginar onde que os funcionários podem almoçar. Então, já é uma parte desse recon inicial que você pode mapear a área daquela empresa, né? Estabelecimentos próximos, de fato, né? O reconhecimento de redes Wi-Fi. Então, não só as redes da empresa, mas talvez justamente as redes desses estabelecimentos. Então, normalmente são redes públicas, né? Muitas vezes, então já é um ponto a se pensar. De repente, praças próximas a essa empresa. Se adaptar ao ambiente, então, é aquele negócio, né? Quando você mora numa vizinhança há muito tempo, ou trabalha, enfim, você sabe quando tem uma pessoa que está lá que não é de lá, que ela tá meio perdida ali. Então, o objetivo de um cara que está fazendo um Redditing ali é tentar se adaptar ao máximo ao ambiente, não dar na cara que ele está ali só para investigar ou para tentar recolher informações. Então, justamente para isso, ele vai precisar demonstrar confiança. Muitas vezes vai precisar levar equipamentos, então seja uma escuta, seja uma câmera escondida ali para pescar mais algumas informações. E, talvez o mais importante de tudo, ter sempre um plano B, porque o plano A vai dar errado, o plano B provavelmente vai dar errado também. Então, na verdade, a ideia é sempre ter vários planos e também um plano de fuga para caso dê tudo errado. Então, agora que a gente já fez toda essa parte de recon, a gente tem que começar a pensar como a gente vai montar o nosso ataque. Então, aqui tem alguns tipos de ataque, né, voltados para a engenharia social. A gente tem... A maioria deles são todas variações de phishing, né? Então, você tem o phishing tradicional, que é você, de repente, mandar um e-mail para várias pessoas tentando se passar por um banco ou coisa do tipo. Um spear phishing, que o que é o spear phishing, né? É um phishing direcionado para uma pessoa. Então, eu estudo aquela pessoa, eu faço o recon, né, de um funcionário de uma empresa, a gente vai ver o que ele gosta, que tipo de coisas que ele consome, tipo de conteúdo, entretenimento, para a gente montar um ataque de phishing específico para ele, para que a efetividade seja maior. E tem vários outros, né? O whaling, que é justamente um phishing para pessoas de alto escalão na empresa, o scareware, que é um tipo de ataque onde você diz que a pessoa foi infectada e para ela se livrar daquele vírus, ela vai ter que baixar tal programa, e na verdade o programa é o vírus. Então, tem diversos tipos de ataque de engenharia social que justamente fazem aquilo que eu citei anteriormente. Eles atacam o emocional, e a partir daí a pessoa vai ficar suscetível a receber os nossos comandos, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de phishing que, para a gente entender melhor de como a gente pode fazer um phishing mais direcionado, aprimorar o phishing, né, de maneira que ele possa ser mais eficaz. Então, aqui, essa foi uma campanha de ataques que ocorreram a canais de YouTube no finalzinho ali de 2009, começo de 2020, que era um phishing por e-mail que utilizava dois tipos de malware, né, o Razorroot e o Redline. Foi uma campanha feita por russos, né, que fez vítimas no mundo inteiro. Esses russos, os golpistas começaram com um phishing mais tradicional, né? Então, eles se passavam por uma empresa, uma desenvolvedora de jogos, e entravam em contato com esses youtubers, normalmente youtubers que faziam vídeos de jogos, dizendo que queriam mandar o acesso antecipado para que esses youtubers gravassem e pudessem lançar os vídeos no dia do lançamento do jogo. Então, eles montavam um e-mail bonitinho ali e mandavam. A pessoa via que era um layout parecido com o jogo e, vou baixar aqui, e aí, né, já era. E justamente, né, esse era um modelo mais tradicional de phishing. Então,
que é basicamente o que é você registrar um domínio ali parecido com o domínio da empresa, da desenvolvedora ou do jogo, mudar uma letrinha ou outra ali para que passe despercebido, ganhar reputação, dar o bypass do SPF e do DKIM e aí mandar o ataque. Essa é a visão mais tradicional de um ataque de phishing, né? O que mais ocorre e que muitas vezes é assim que a gente percebe um ataque de phishing, né? Então, às vezes você recebe um e-mail dizendo que é do seu banco ou da sua provedora de internet e o layout, às vezes você percebe por causa que o layout está um pouquinho torto, está um pouquinho estranho, ou porque o domínio tá diferente, tem uma letra ali errada. Então, essa é uma maneira que a gente pode perceber um ataque de phishing. Então, sabendo disso, esses russos, né, esses golpistas, pensaram numa maneira de como eles podiam aprimorar esse ataque e dar mais credibilidade a ele. Então, de uma hora para outra, eles passaram a se passar pela empresa, pela desenvolvedora, né, a Ubisoft, só que dessa vez o ataque tinha um domínio oficial da Ubisoft, né? Como é que isso, né? Então, o número de ataques começou a crescer cada vez mais, porque a galera que já estava esperta com o lance do domínio passou a acreditar, porque agora era no domínio oficial da Ubisoft. No entanto, ainda era um golpe. E o que aconteceu? O que esses caras fizeram? Olhando um pouquinho mais no e-mail, quando ele finalizava, ele ainda mandava um contato de uma pessoa, de um suposto funcionário da Ubisoft, que caso a pessoa pesquisasse, era de fato um funcionário legítimo da empresa, só que ele pedia para a vítima, né, não responder aquele e-mail, pedia para ele entrar em contato com esse funcionário, né, suposto funcionário, via WhatsApp, e a gente já vai entender o porquê disso. Basicamente, o que acontece? A Ubisoft foi hackeada? Não. O que acontece é que para você enviar qualquer um pode mandar um e-mail em nome de qualquer pessoa. É a técnica que a gente chama de spoofing, né? Mas existem diversos mecanismos que vão impedir esse e-mail que passou por uma técnica de spoofing de chegar na inbox dos usuários. Uma dessas técnicas é a reputação dos servidores de e-mail. Então, para você poder enviar um e-mail em nome da Ubisoft, você vai ter que ter um e-mail com reputação alta para poder enviar aquele e-mail e ele cair na inbox do usuário. Então, provavelmente, só os servidores da Ubisoft. No entanto, hoje em dia é muito difícil você criar reputação para um servidor de e-mail. Então, muitas empresas recorrem a um método que é fechar parcerias com empresas que são voltadas justamente para isso, a fornecerem serviços de reputação. Uma dessas empresas é a SendGrid. E o que acontece é que hackers estavam utilizando contas da SendGrid para mandar o e-mail da Ubisoft para essas pessoas. Então, elas conseguiam se passar pelo domínio oficial da Ubisoft, tinham a conta da SendGrid que vazou em fóruns, haviam fóruns vendendo diversas contas da SendGrid, e esses hackers utilizavam essas contas para enviar o e-mail em nome da Ubisoft. Já que a SendGrid é uma empresa renomada e com alta reputação nos seus servidores, o e-mail chegava na inbox dos usuários. E, no entanto, tinha uma outra coisa que poderia impedir esses e-mails de chegar, que é justamente o DMARC, né? O DMARC é uma verificação de segurança nos e-mails que avalia justamente não qual servidor está emitindo, mas o domínio daquele servidor. Ele ia verificar se o IP que enviou aquele e-mail é de fato um servidor da Ubisoft, coisa do tipo. No entanto, o servidor a configuração de DMARC do domínio da Ubisoft estava ali, a gente pode ver que tem um NaN ali, um parâmetro P, que justamente ele não faz nada. Ele identificou que era um e-mail que não era da Ubisoft, de fato que estava sendo enviado por um terceiro, para outra pessoa, mas a medida a ser tomada frente a isso não estava configurada, era justamente passar o e-mail, ele não bloqueava, ele não mandava para quarentena, não mandava para spam, não fazia nada, ele simplesmente passava o e-mail adiante, e aí as pessoas, as vítimas, recebiam esse mesmo e-mail que se passava pela Ubisoft, né? Bom, então a gente viu aqui uma maneira de aprimorar o nosso ataque. Como que a gente pode pensar em outras maneiras de fazer um ataque mais assertivo, né? Bom, RubberDuck, né, um ataque de hardware comum. Esse aqui é um RubberDuck bem padrão ali, com pendrive, tem até um pato desenhado, então tá bem na cara de que é um ataque é um RubberDuck de fato, né? Então, bom, levando em conta o preço que está um RubberDuck hoje em dia, com a alta do dólar, tá quase R$700, a gente quer montar um ataque para fazer uma fraude, a gente quer lucrar com o nosso ataque, né? Pensando como Red Team, como atacante. Então, se a gente mandar só um ataque desse, um simples pendrive, a gente pode... Existe a grande possibilidade de, sei lá, a secretária só pegar aquele pendrive e jogar no lixo,
visto que muitas empresas já fazem um treinamento de não conectar esse tipo de dispositivo. Então, a gente pode, justamente, é aqui que o nosso recon faz a diferença. Independente do vetor que a gente escolher para fazer o nosso ataque, galera, um recon bem feito faz a diferença aqui. A gente escolhendo um funcionário e estudando muito bem ele, a gente consegue montar um ataque específico para aquele funcionário. Então, se a gente vê que é um cara que gosta de Star Wars, a gente monta, de repente, um Power Bank de Star Wars para ele com o Rubber Duck embutido, ou se ele gosta da Marvel, ou se ele é um cara que é gamer, que joga bastante jogos, a gente pode mandar um teclado com Keylogger. A gente sabe que o cara faz um curso de inglês, a gente pode mandar uma caneta tradutora de novo, com o Rubber Duck embutido ali. Então, é aqui que o nosso recon vai fazer diferença, seja num ataque físico com algum hardware, com um Rubber Duck, seja no e-mail. Então, aqui eu trouxe outras ideias, de repente, você já estudou ali onde o cara mora, você pode, de repente, colocar um QR Code ali de uma promoção perto da casa dele, ou uma rede Wi-Fi, subir uma rede Wi-Fi perto de alguma praça da casa dele ali, simulando a rede pública daquele parque, panfletagem perto da empresa, também na casa dele, falando que ele ganhou alguma promoção, que se ele entrar em tal site, ele pode concorrer a tal coisa. Então, são outras maneiras, outras ideias que a gente pode pegar aqui para tentar montar um ataque mais inovador possível, buscando sempre a maior efetividade possível. Lembrando sempre, o recon é a parte essencial disso, porque se a gente montar um spear phishing que seja eficaz, a gente tem que estudar muito bem a nossa vítima para poder atacar justamente a fragilidade humana dela. Então, aqui, para demonstrar isso, eu fiz um ataque bem simplesinho aqui. Vamos supor que a gente quer atacar um funcionário do Nubank, que aqui é o cenário que eu montei. Então, a gente vai fazer o recon, vai, de repente, entrar ali na rede do Nubank, quer ver quais funcionários foram contratados recentemente. Achamos o funcionário, ele está lá. Então, achamos o fulano acabou de ser contratado no Nubank. Beleza, a gente fez esse recon do Nubank, vamos lá agora no fulano para ver como que a gente pode atacar ele, né? A gente achou o Instagram dele. Viu lá que também ele postou que foi recém-contratado no Nubank. O que a gente pode ver? A gente pode ver, de repente, os seguidores. Que tipo de coisa que ele gosta. E a gente viu que ele gosta da Ubisoft de jogos do Rainbow Six. Então, e a gente também descobriu no recon que a gente fez que o Nubank tem uma parceria com a Ubisoft. O que a gente faz? A gente manda um e-mail para ele dizendo que ele acabou de entrar no Nubank, ganhou um acesso a um jogo da Ubisoft, pronto. A gente juntou o recon, as coisas que ele gosta, a Nubank, e a gente atacou a fragilidade emocional dele, porque a gente está atacando justamente a parte de um jogo, de uma coisa que ele gosta muito. Aqui, então, trouxe algumas contramedidas, então, né, conscientização, o método POC, que vai muito daquele que o Mitnick falava, das conversas. Então, quando você estiver recebendo uma conversa meio suspeita, você utiliza o método POC, que é o porquê, onde, eu, como. Então, por que você está me pedindo isso? O que você vai fazer com isso? E como que eu posso fazer isso se eu não estou te autorizado a passar esse código para você? Com isso, você já quebra o cara. Bom, pessoas treinadas, classificações das informações e máquinas protegidas e políticas de segurança já auxiliam e evitam esses tipos de ataque, né? Então, galera, só queria enfatizar de novo a importância do recon. O recon é essencial para a gente montar um ataque, um spear phishing certeiro. Então, aqui, como a gente viu lá no exemplo, a gente pegou um funcionário do Nubank, a gente queria atacar o Nubank, a gente viu que as pessoas que foram recém-contratadas, viu que tipo de coisa aquela pessoa gostava e montou um ataque específico para ela, que a gente sabe que vai atacar o emocional dela, porque é de uma coisa que ela gosta muito, e a chance dela conectar aquele dispositivo ou acessar aquele e-mail é muito maior do que se fosse um ataque de phishing comum. Bom, galera, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu tive que correr aqui bastante, mas espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro, né, como que a gente pode fazer essa parte do recon e a engenharia social. E é isso que eu tinha para falar, para mostrar para vocês hoje.